Bora para ação então, pessoal. Vamos lá para fechar a semana com oportunidades para vocês, tá? Hoje eu quero estar falando aí sobre a distribuidora de milhas, tá? Que é como que a gente vai atuar aí em escala utilizando pouco tempo. Deixa eu fechar a porta aqui e vamos nessa, tá? Pessoal, então eu sempre comento com vocês que nós temos 3 formas de você gerar renda com milhas. Uma delas é a venda de milhas, o outro formato é a agência e o terceiro é a gestão de milhas, tá? Quando nós falamos desses formatos, cada um deles exige um recurso, tá? Venda de milhas exige dinheiro. Agência de viagens exige tempo. Gestão de milhas exige conhecimento. O que a gente tem que entender aqui? Qual deles você tem? Ou você tem tempo, ou você tem dinheiro, ou você tem conhecimento. Não tenho tempo e nem dinheiro. O seu problema é outro. O seu problema é organizar a sua vida que está uma bagunça. Todo mundo consegue ou arranjar tempo ou arranjar dinheiro, tá? Você precisa disso. Quando a gente organiza isso, nós temos que depois focar no resultado. Por quê? Vamos lá. Se você me pergunta o seguinte, Marrone, eu quero ganhar 5 mil por mês para poder pedir demissão, tá? Se eu ganhar 5 mil, eu consigo pedir demissão no meu trabalho hoje e seria um bom começo. Beleza, para você ganhar 5 mil, vamos entender em cada formato, tá? Quando a gente fala de venda de milhas, que vai te dar uma comissão direta de 5 a 8%, vamos até colocar 5 aqui. Para você gerar 5 mil, cara, você tem que vender muito. Você tem que vender muita milha para ganhar 5 mil por mês. Não é algo nem factível, tá? Quando você monta uma distribuidora que você tem dinheiro é diferente, mas igual não é mensal. É um negócio anual, tá? Depois a gente fala sobre agência. A agência vai te dar 15% de lucro. Se você vender o quê? 30 mil, você já consegue os seus 5 mil. 30 mil pode parecer para alguns bastante, mas hoje em dia qualquer passagem custa R$1.000 aí para 2, 3 pessoas. Então eu estou falando de 20 a 30 vendas no mês, tá? Se nós falarmos de gestão de milhas, eu estou falando de 1 cliente e meio, tá? Você não precisa nem de 2. 1 cliente e meio te dá 5 mil por mês. Você tem 2 informações muito importantes aqui. A primeira é sobre você entender as 3 formas. Tá claro, você não tem que se iludir. Eu explico para que você não entre no caminho errado. Ou você vende milhas se você tem dinheiro, ou você monta agência se você tem tempo, ou você vira gestor se você já é especialista. Ponto, acabou. Legal. Quanto eu posso ganhar em cada uma? Vamos entender. A venda de milhas no ano vai te dar 30% de lucro. No ano, 12 meses. Se você já tem uma carreira, Marrone, eu tenho uma carreira, eu tenho um negócio, tenho franquia, tô bem. Só quero fazer o meu dinheiro render mais. Serve para você. Se você não tem uma carreira, não serve para você. Porque você vai precisar colocar dinheiro, 20, 30, 50 mil reais. E a gente sabe que quem não tem uma carreira não tem esse dinheiro. Essa semana entrou uma pessoa com a gente aqui, um mentorado, que ele tem uma rede de franquia. Cara, ele tem 30 franquias, tá? O cara tá bem. Só que ele quer fazer o dinheiro dele, que estaria parado, render mais. Ele entrou com uma distribuidora de milhas, maravilhoso. Faria sentido para esse cara montar uma agência? Faria sentido para esse cara montar um negócio de gestão? Talvez. Ele preferiu a distribuidora porque envolve menos tempo. O que a gente precisa organizar aqui, gente? Presta atenção. Nós estamos falando sobre você criar um negócio. Criar um negócio é sobre rotina e objetivo. Ter uma quantidade de horas no dia para você trabalhar e ter um objetivo. O objetivo financeiro. Se não é, né, se você não tem objetivo financeiro, você está montando uma ONG. Daí não é negócio, é diferente.
Quando a gente fala disso, a gente tem que organizar o seguinte. Nós estamos falando sobre você ter uma segunda renda que, se você desejar, pode vir a se tornar o teu negócio principal. Se você não desejar, não precisa. Então, com estas informações, a gente organiza tudo. Primeiro passo, vamos para o caminho da venda de milhas, tá? É o mais fácil de começar. É o que a maioria começa porque é mais simples. Só que você precisa ter dinheiro. Não queira se tornar um vendedor de milhas se você não tem dinheiro. Não vai dar resultado. Esquece. O segundo é a agência de viagens. A maior vantagem da agência é que você aprende o suficiente para começar a trabalhar em uma semana. Porque, querendo ou não, é sobre venda. Você acessa lá um portal, uma consolidadora de milhas, uma consolidadora normal, faz as cotações ali e vende. Ao longo da semana, você vai aprendendo as novas técnicas, tá? Então, começa a entender isso. Começa a entender esse processo, tá? Nós estamos falando sobre você criar um negócio. Gente, eu acho péssimo renda extra com milhas. Eu acho algo que não faz sentido. Porque dá muito trabalho para ganhar muito pouco no formato de renda extra. Você se compromete com o teu cliente, você tem que ter um CNPJ, tem um monte de coisa envolvida, tá? O que a gente precisa entender aqui e organizar? Nós estamos falando sobre o mercado do turismo. Tem outras formas de você ganhar? Com certeza tem. Mas são formas que você não consegue transformar num primeiro negócio. Tá? Quando eu falo de criar um negócio, eu estou falando sobre isso. Sobre você, por exemplo, hoje eu tenho vendedor de milhas, distribuidora, que o cara tem uma equipe de 10 pessoas. Tem até de 80, mas daí é fora da curva. 10 pessoas na distribuidora de milhas dele. Como é que ele conseguiu fazer isso? Trabalhando. Entendendo a margem, entendendo os números e trabalhando. Segundo, agência de viagens. Gente, agência de viagens, o quê? Todo mundo no planeta pode viajar. Quem tem condições, parcela e vambora. Tem uma tendência das pessoas estarem viajando mais do que está comprando casa. Ou seja, nos ajuda. E o gestor de milhas, que é o cara que trabalha com um público mais seleto. Esse ele tem que entender que a venda dele não vai ser na internet. Você usa a internet para chamar atenção. Mas o cara não compra por aqui. Tá? Mercado de milhas é simplesmente um mercado de turismo com algumas oportunidades que você usa a moeda, que é a milha, para ter resultado. Acabou. Não preciso inventar a roda. Não preciso de grandes coisas para te explicar isso. É sobre você organizar. Aí tem que vir as perguntas. Vamos lá. Para vender milhas, você precisa de 2 coisas, 3 coisas, tá? Ter o dinheiro, se você não tem, não é para você. Ter o conhecimento para entender quais são as estratégias que funcionam. E o terceiro que é ter os acessos, que é para pagar para entrar nos balcões. Você precisa pagar para entrar nos balcões, tá? Depois, próximo passo, agência de viagens. Você tem que ter o conhecimento, aqui é um pouco mais técnico do que a venda de milhas, mas uma formação aí de 2.000 resolve, não precisa se preocupar muito com isso. Você precisa ir para o próximo passo, que é você ter uma rotina. E, gente, não existe negócio sem rotina, tá? Não existe vida de adulto sem rotina. Você vai ter uma série de atividades para fazer que você vai ter que fazer. Pode ser que você faça cansado, pode ser que você faça com sono, pode ser que você faça chorando, não interessa, faça, você é adulto. E ali você vai descobrir oportunidades. Vou dar exemplos de mentorados que estão em ação, tá? Para vocês entenderem na prática. Hoje, nós temos pessoas, mentorados, que o cara tá lá. Ele cria o conteúdozinho dele na rede social, ele busca os parceiros locais e ele tá buscando vender para a empresa. No meio do caminho, o cara encontrou uma empresa que está indo para um evento e precisa de 30 passagens. Como ele também vende para o consolidador, ele consegue atender.
e o cara tá lá. No meio do caminho, talvez você vai descobrir o pessoal que trabalha com licitação. E aí você vai para o próximo nível. Só que ninguém encontra algo, descobre algo parado. Ninguém. Se alguém acredita em sorte, acredite, ela te encontra em movimento. Ela não te encontra parada, ela te encontra em movimento. Ou seja, você vai estar fazendo algo e lá você vai ter uma visão de um novo ângulo sobre algo. E aí vai dar certo. Exemplos, tem uma mentorada que ela queria vender em academia, tá? Ela gosta de treinar, conhece o público, compete, crossfit, essas paradas aí. Lá no crossfit, ela descobriu que ia ter uma corrida em outra cidade. Naquele momento ela pensou, peraí, vou focar em grupo de corrida. Agilizou para o final de semana, foi no parque, encontrou meia dúzia lá, fez umas vendas de passagens e acabou achando um nicho. Nicho de grupo de corrida. Virou parceira lá de um corredor, patrocinou o evento do cara, pronto. As coisas começam a acontecer. Mas me fala, se ela estivesse em casa reclamando, será que aconteceria alguma coisa? Se ela estivesse em casa reclamando, será que aconteceria algo? Difícil, né? Pois é. Começa a entender isso, tá? Existe um método, como qualquer coisa na vida, e existem caminhos. Qual que vai dar certo para você? Sinceramente, ninguém sabe. O que a gente sabe é que, quando você faz a sua parte, fica muito mais fácil. Tem um aluno hoje que vende com o Instagram. Tem um aluno que vende com indicação. Tem um aluno que vende com tráfego pago. Tem um aluno que vende com grupo. Tem um aluno que vende batendo de porta em porta. Temos tudo. Por quê? Porque é no meio das tuas ações que você descobre o que funciona para você. Mas você tem que tratar como uma empresa. Imagina que você é funcionário da sua empresa. Começa a pensar assim. Cara, eu sou funcionário da minha empresa. Quais são as tarefas que eu tenho que fazer? Como funcionário, que eu tenho que prestar contas para o meu chefe. E aí você vai entender lá. Cara, tem essa, essa e essa. Legal. Vamos entender o próximo nível agora. Tá? Vamos entender o próximo nível. Você consegue ser contratado por você? Quanto que você merece de salário por fazer o que você está fazendo? E por que eu digo isso, gente? Porque assim, tem muito dono de negócio, muito empresário sozinho, que o cara enrola. Ah, eu fiz umas ligações. Ah, eu mandei umas mensagens. Você confiaria num funcionário que ficou 3 horas por dia e ele te fala que fez umas ligações? Ou você pediria, amigo, olha só, eu preciso que você me dê números. Preciso que você me mostre um contexto. Olha, eu fiz 40 ligações no dia de hoje. 20 desligaram na hora que eu falei o que eu fazia. 10 me perguntaram tais coisas. 2 pediram para eu mandar um e-mail. E os outros sei lá o quê. Você entende? Você entende isso? Ah, eu fiz uns posts no Instagram. Quantas pessoas alcançaram porque você escolheu aquele modelo de post? É sobre isso. É sobre isso. Só. Acabou. Pense que você é seu funcionário. Começa a pensar assim. Você vai ter que pagar um salário de 5 mil para você. O que você quer que você faça? O que você exige da pessoa que você vai pagar um salário de 5 mil? Me fala. O que você exige dela? Foca nisso. O que você exigiria dela? Me fala. E aí? Você entende? Como fica claro? Não, então é que assim, você faria isso com o teu funcionário. Você pagaria 5 mil de salário para um funcionário que só te enrola. Pois é, não, hoje eu mandei umas mensagens. Você diria, não, tudo bem, perfeito, parabéns, obrigado. Não. Você diria, amigo, olha só, todo início do dia nós faremos uma reunião de 15 minutos. Eu vou te explicar os números da empresa e vou te dizer o que você tem que fazer. No final do dia, você vai me chamar, não vou ser eu que vou te chamar, é você que vai me chamar. E você vai me mostrar as tarefas que você fez. Todos os dias, sem exceção. É isso. É só isso. E ali você vai começar a descobrir o que funciona e o que não funciona.
Isso é análise, gente. O que falta para muita gente é analisar o que está fazendo. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu consegui analisar e entender se faz sentido para mim. Por que eu faço 3 vídeos por dia e não 5? Por que eu faço 3 e não 2? Por que eu faço uma live de pelo menos 15 minutos todo dia? Por que eu faço 5, 7 stories por dia? Por que eu gasto R$200 por dia com anúncio? Por que eu faço 2 eventos por ano? Vocês acham que é porque deu na minha cabeça? Não, o Marrone tem umas ideias lá. Não. É porque eu já testei, já validei. E esse é o modelo que me leva até o resultado que eu tenho. Para o próximo nível, eu preciso fazer outras coisas. Talvez alugar uma sala, como eu já tive. Talvez contratar 2 funcionários presenciais. Você entende isso? Você entende isso? Isso é claro para vocês, gente? Cada modelinho te leva até um lugar. Vamos lá. Essa minha bicicletinha sem vergonha aqui. Fazendo só isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui vai me fazer perder X quilos. Tá? Perdi 3 quilos. Quando eu chegar nesses 3 quilos, acabou. Eu não vou perder mais nada. Por quê? Porque eu preciso aumentar a atividade. Talvez eu vou ter que fazer a bicicletinha mais uma atividade. Talvez aumentar o ritmo da bicicletinha. Ou seja, eu preciso fazer mais. Ação, resultado. Ação, resultado. Marrone, o meu resultado foi ruim esse mês. Não. O seu resultado foi equivalente ao seu esforço. Vamos fazer a pergunta certa? Qual foi o seu esforço esse mês? Quantas horas você trabalhou? Com quantas pessoas você falou? Quantos orçamentos você fez? É simples, gente. Eu sei que a gente busca muitas vezes uma fórmula. Não, mas tem um método. Gente, o melhor atalho é você fazer o que tem que ser feito. O atalho é você tirar da tua vida o que não deve ser feito. Tem um exemplo que eu conto para você sempre. Um mentorado fez a mentoria comigo e nós combinamos os conteúdos que ele ia fazer. Olha, fulano, você vai fazer esses conteúdos aqui, ó. Esse, beleza? Beleza. O que ele fez? Ele não fez os conteúdos e fez outro conteúdo. Sinceramente, o conteúdo que ele fez era muito mais bonito do que os 5 que nós tínhamos combinado. Só que ele levou um dia para fazer aquele conteúdo. Tem como um empresário levar um dia para fazer um conteúdo, sendo que ele não fez nem o que precisava ser feito ainda? Não. Não tem. Então você tem que entender que tem tarefas que você é obrigado a fazer. Tem tarefas que você tem que fazer. Cobrar as pessoas que receberam orçamento, você tem que fazer, todo dia. Cada 2 dias você vai lá e aperta a pessoa. Abordar novas pessoas, buscar novos parceiros. Criar conteúdos que tragam gente, criar conteúdos que convertam as pessoas. Isso tem que ser feito. Se você não faz, você precisa compensar em outras áreas. E adivinha, as outras áreas envolvem dinheiro, que talvez você não tenha. Tá? Pensa nisso com carinho e bora pra ação. O que eu mostro pra vocês, o que eu falo, o que eu faço, é baseado, gente, em muito treino. Eu passei muito sufoco nessa vida, fazendo o que não tinha que ser feito, fazendo tudo menos o que tinha que ser feito. Quando eu digo para vocês o conteúdo que tem que ser feito, é porque eu já validei. Quando eu digo o formato de buscar empresas, é porque eu faço e porque eu já fiz. Não é da minha cabeça, gente. Eu não preciso disso. Eu gastei milhões, literalmente milhões, e principalmente muito tempo até dar certo. O dinheiro não importa. O dinheiro tu recupera. Tem gente que separa e perde muito mais que isso. Agora, o tempo não, gente. Eu vou fazer 40 anos, eu não posso ficar brincando de negócio. E para vocês eu penso a mesma coisa. Poxa, o cara tem um trabalhinho dele lá. Por que ele vai ficar criando umas ideias aqui? Não, amigo. Se é para fazer, tem que fazer dar certo. Captei a mensagem, né? Bora, irmão. Vamos. Vamos para cima. Bora que vai. É chato. É estressante. É um monte de coisa, mas não importa. Tem
que ser feito. Tem que ser feito. Hoje eu me dou ao luxo de acordar às 6 da manhã. Hoje. Tá? Mas até, sei lá, 6 meses atrás, eu acordava às 15 para 5. Mas são escolhas, porque eu trabalho até mais tarde agora. São escolhas de adulto, tá? Bora pra ação. Conta comigo. Vamos nessa. Valeu!